Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série sobre o Google Forms. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as sessões. Para que servem as sessões dentro de um Google Forms? A primeira grande função de uma sessão é organizar o conteúdo, principalmente quando você tem muita informação dentro de um formulário. Então, por exemplo, se você for trabalhar com 40 questões, você pode criar 4 sessões com 10 perguntas cada. Então, nessa situação, a sessão ela vai funcionar quase como que uma página do seu Google Forms. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, aqui é um exemplo de pergunta, coloquei as minhas opções, tá? Estou trabalhando lá com meus alunos. Fiz a primeira pergunta aqui. Aí eu vou ter mais uma pergunta, estou colocando as perguntas aqui, tá? Aí depois dessa pergunta, eu acho assim que de repente ficou muito grande, né? Aqui eu tenho uma descrição, por exemplo, do meu formulário, né? Tem uma descrição da prova, da atividade, daí ainda tem essa pergunta de tá indo muito para baixo. E eu vou continuar. O que que eu faço, né? Eu posso vir aqui, ó. Aqui, tá vendo esse igualzinho aqui, ó? É adicionar uma sessão, tá? Ele já adicionou. Então, aqui, para você que está fazendo, ele fica tudo um embaixo do outro. Mas para a pessoa que está preenchendo, não. Vocês querem ver? Ó, vamos lá visualizar. Olha aqui, ó, tem o formulário, tem a descrição, exemplo da pergunta 1, pergunta 2, próxima. Esse próximo é a próxima sessão, tá? E a pessoa pode voltar, né? Então aqui não tinha nada. Entenderam para que serve essa sessão? Então, uma das formas de você usar a sessão é para organizar melhor o seu Google Formulários, tá? Agora, numa versão mais avançada, tá? A sessão ela também funciona para direcionar as pessoas de acordo com a resposta delas, tá? Isso funciona na múltipla escolha, vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu já criei outra sessão, eu vou criar mais uma para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vou criar uma sessão 2, uma sessão 3. O Google, ele sempre vai colocar assim, terminou uma sessão, ele vai colocar automaticamente, continuar para a próxima sessão. Mas digamos que quando a pessoa responder, sei lá, ela vai responder essa pergunta aqui, ó, eu não quero, né, que ela vá para a sessão 2. Eu quero que depois disso aqui, né, dependendo, quando ela responder um 1, por exemplo, ela vai para a sessão 10, ela vai para a sessão 3, né? Então, para habilitar essa função, eu consigo vir aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Onde que eu acho isso? Então, por exemplo, eu estou aqui na primeira pergunta, tá? Eu vou diminuir aqui, eu vou colocar só 2 opções, tá? Para a gente entender bem. Então, eu venho, depois que eu criei várias sessões, é que aparece essa opção aqui. Se você tiver uma sessão só e tentar achar isso, você vai ficar que nem barata tonta, não vai achar. Então, cria várias sessões e daí você vem aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Clico aqui. O que aconteceu? Ele abre essa opção, por exemplo, opção 1. Se a pessoa escolher a opção 1, ela vai para a sessão 2. Se ela escolher a 2, ela vai para a sessão 3. Poderia ser qualquer uma, vocês entendem? Então, eu vou fazer esse teste aqui com vocês, ó. Então, tô aqui, ó, vou escolher a 1. Aqui eu tinha uma outra, né? Próxima. Olha lá, eu fui para uma. Não dá para vocês verem, né? Vamos colocar o nome da sessão? Eu vou colocar aqui, ó, peraí. Vamos colocar aqui café e chá. Acho que assim vai ficar mais fácil, né? Vou explicar direito, né, Priscila? Então vamos lá. Então aqui, ó, opção 1, café e chá. Ele já trocou automaticamente. Tá bem bom também quando a gente vai trabalhar com muitas sessões, de colocar o nome da sessão para não se perder. Então, isso aqui é bem legal para você criar histórias com vários finais, por exemplo, como o Bandersnatch do Netflix, né? Ou eu, por exemplo, tinha uma série de livros nos anos 80 chamada Enrola e Desenrola, que você lia a página, chegava no final, se você quer que o personagem pegue o trem, vai para a página 69, se você quer que ele ande de bicicleta, vai para a página 44, e daí você tinha vários finais, às vezes você morria já na primeira escolha que você fazia, ficava louca da vida, mas então, entendem? Vocês podem fazer assim, uma história com vários finais, um jogo com vários caminhos, você pode fazer exercícios, né? Então o aluno tem que trilhar e daí cada vez que ele faz, ele sai num canto, né? Então isso é bem interessante também, tá?
esse recurso, né, do ir para a sessão com base na resposta. Então, como que vocês fazem? Vou repetir aqui. A sessão ela vai servir para organizar os conteúdos do seu formulário como se fossem páginas, ou então já para uma prévia de gamificação, onde cada resposta vai direcionar o seu usuário para um outro local, tá? Então, isso que a gente faz. E, claro, lembrando de novo, para você conseguir acessar isso, você tem que ir nesses 3 pontinhos, né? Só que ele só aparece na múltipla escolha, tá? Essa opção só na múltipla escolha, e quando você cria várias sessões, tá? Vou mostrar aqui, se eu tirar a opção de múltipla escolha, vou colocar caixas de seleção, e venho aqui, ele já não aparece a opção de ir com base na resposta. Por quê? Porque aqui você tem várias opções de resposta, então não tem como o computador entender assim, o robozinho, né, que faz a correção. Ah, então se for o 1, 2 e 5, ele vai para cá, se for o 3, 4 e 9, vai para o outro lado. Não, é muito complicado, então você vai usar, para fazer esse tipo de jogo, né, você vai usar múltipla escolha, vai criar várias sessões e daí vai aparecer essa opção e daí você nomeia as sessões para você não se perder. E uma dica minha é você montar quando for criar essa coisa meio Bandersnatch da Netflix aqui no Google Forms, é você criar isso no papel mesmo, porque daí fica mais fácil de você entender. Porque aqui no Google Forms, quando você está montando esses jogos, e falo por experiência própria, eu montei um jogo enorme, como é tudo um embaixo do outro, às vezes você se perde, dá até um nervoso. Então faz tudo antes, escreve, usa post-it, usa o Jamboard, né, para você entender as opções e para onde que cada opção vai levar essa pessoa. Tenho certeza que os alunos vão gostar, desde os mais novos até os adultos, passar por uma experiência dessa é super legal. Ou para organizar muito bem o seu formulário. Quando fizer isso, me marca nas redes sociais, @maestrinapri. Beijo, tchau, até a próxima.